Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade de exposição do Evangelho. Boa tarde, pessoal que nos acompanha em casa. Vamos dar continuidade, sequência às exposições, conforme o que vem organizado na ordem do Evangelho. Quem nos acompanha pela primeira vez, a atividade é dividida em dois momentos. A gente, no primeiro momento, é feita a exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o José vai expor para nós o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E no segundo momento a gente tem o passe. Para quem não está aqui, não pode se fazer presente, está em maior dificuldade, está nos assistindo, está buscando as respostas, está buscando se entender, se compreender, pode separar um recipiente, uma garrafinha com água filtrada ou fervida, para que seja feita a fluidificação da água, que nada mais é do que um passe residual, que é a espiritualidade superior, que nos acompanha sempre, incessantemente, vendo em nós essa abertura para um novo ponto de vista, fluidifica a nossa água com as energias, com os valores, com o ânimo que a gente precisa nesse momento. Tá bem? Vamos nos serenar, peço a todos que entrem em um momento de prece, de reflexão, pedindo a Jesus, que tanto nos conhece, que conhece profundamente o nosso coração, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, e que pacientemente aguarda pela nossa transformação, que hoje a gente dê o primeiro passo, que a gente também vem postergando há tanto tempo, que então hoje a gente possa fazer o maior proveito possível nessa tarde, nos determinando a se modificar e aí ser uma nova criatura, com mais equilíbrio e mais paz. Então, tenhamos todos uma boa atividade. Boa tarde a vocês que se encontram aqui na sociedade, Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Bom, a gente sempre volta, Isso é usual e tem um motivo muito claro que determina isso. Primeiro, a forma como o Evangelho segundo o Espiritismo foi estruturado. Se a gente pegar a introdução e ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, isso está lá descrito, na sequência natural do encadeamento dos capítulos, o que propicia um entendimento mais amplo da natureza da ideia da doutrina. Um segundo aspecto, que é que nem tudo que as pessoas que se encontram na plateia, e vocês que estão nos acompanhando em casa, necessariamente acompanharam no sábado passado. Existe uma escala nos sábados e outros na terça, dentro dessa sequência. E o que então foi falado na semana passada? Um dos postulados, um dos pilares, vamos dizer assim, da compreensão fundamental que a doutrina espírita tenta nos estabelecer a respeito do entendimento da vida, seu sentido, suas características e os enquadramentos que existem dentro dela. Um deles é exatamente esse, da semana passada, que fala das tão faladas e tão pouco entendidas múltiplas vidas. A chamada dentro da doutrina de pluralidade, é muitas, pluralidade das existências. E as razões, entre várias, mas eu vou traçar agora as principais como base do comentário. Primeiro é que nós somos criaturas ainda muito imaturas, em todos os sentidos. No sentido de um conhecimento mais pleno das coisas, no sentido de um amadurecimento emocional, nós somos muito teimosos, opiniáticos,
difícil flexibilidade de usar a capacidade de refletir com ponderação, não é somente refletir, né, mas refletir com ponderação. E ponderar é comparar, não é seguir os seus achismos, mas é aprender a dar o braço a torcer quando necessário for, quando a razão e os fatos nos demonstrarem, de forma inequívoca, que nós estávamos errados. E como nós temos dificuldade de fazer isso, né? Então, uma das formas de produzir essa flexibilidade, que normalmente nós não temos, é exatamente nos levar de novo ao momento da existência quando nós temos essa flexibilidade, que é a infância. A infância, quando nós estamos maturando, desenvolvendo as nossas relações internas com as externas. O que é isso? As nossas bagagens de outras vidas que afloram sobre uma forma de impulsos e tendências com a nossa adequação à vida atual, à sociedade, ao meio em que nós nos inserimos. Dessa mescla é que vai ser construída a nossa nova personalidade, dando continuidade na jornada de desenvolvimento do ser dentro do tempo. Então, notem que essa é uma das razões preponderantes. E por isso que ela é cíclica, né? A gente tem essa oportunidade, a gente cria tudo isso, depois novamente se encastela em cima dessa estrutura toda, tem dificuldade na medida que o tempo avança, que a gente vai ficando marcado pelas nossas experiências, muitas vezes sem compreendê-las, com dificuldade de se relacionar com a dificuldade. Em função disso, é preciso que a gente morra, por isso que a vida é finita material, né? Para nascer de novo e ter, na realidade, nova flexibilidade de transformação e de mudança. Né? Então, a essência da ideia da pluralidade das existências principal é essa. Aí entra toda a sua estrutura de configurações, poderíamos dizer assim. As relações que são estabelecidas, os inimigos do passado que se aproximam, sobre nova forma, porque a gente, se parar para pensar, vai entender que a palavra inimigo, no fundo, representa o quê? Aquele que não pensa igual. Aquele que não tem características idênticas à nossa, muitas vezes avessas. Né? Mas que a gente dá uma dimensão e cria uma estrutura interna que muitas vezes supera esse sentido, gerando sequelas e conflitos enormes dentro de nós. Como superar isso? Isso é um dano enorme no nosso estado emotivo, racional, mental, psicológico, como vocês quiserem. Isso não pode continuar dessa maneira, porque traz uma série de danos e de problemas. Né? Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, é alguém que tem um outro ponto de vista, que tem uma outra maneira de ser. E será que nós somos sempre absolutamente os plenamente certos? Acredito que não. Né? Então, nesse famoso baile de relações dentro do tempo, é que nós vamos, pelas experiências, aprendendo entre erros e acerto, entre traumas e renovações, a estruturação do nosso caráter e da nossa estrutura interna, a fim de que ela estabeleça a harmonia, que é a desarmonia do nosso comportamento, agindo e pensando dessa forma, produz. Então, essa manifestação, essa dicotomia, né, entre um estado transitório de valores que buscam necessariamente o aperfeiçoamento e que nem sempre se dão conta disso, tem por característica manifesta, específica, que impulsiona a direção da necessidade de troca desses valores conturbados, o sinal, o termômetro, a bandeira que nos mostra tudo isso é o capítulo de hoje. A aflição. A aflição representa um estado interno de dificuldade. A dificuldade representa, como diz a própria palavra, uma relação que para nós não é fácil.
não é fácil de desenvolvê-la, não é fácil de compreendê-la, não é fácil de sustentá-la. E por que ela não é fácil? Porque nós não temos domínio, sublimação, controle naquela área. Vocês notem que essas criaturas excelsas que estiveram por aqui, que nós as santificamos, glorificamos e criamos um monte de adjetivos com o intuito de nos desculpar, de não atingirmos esses patamares. A gente sempre faz isso, né? Isso retarda um monte o nosso desenvolvimento, porque a gente coloca eles num patamar que parece que é inatingível, quando na realidade o nosso grande mestre sempre nos mostrou de forma inequívoca no cotidiano, utilizando a natureza, que era possível de ser atingido, que a própria natureza refletia e eu vou ser aqui um pleonasmo vicioso, né? Naturalmente, a natureza refletia naturalmente essa condição de fácil acesso, de desenvolvimento, não fosse os nossos preconceitos, as nossas teimosias. O que a criança, fundamentalmente, na sua primeira infância, onde está lá naquela condição mais neutra, como dizia Jesus, deixe-os a vir a mim, não tem pendor nenhum. Depois, quando é na segunda infância, os pendores todos começam a aparecer. A velha personalidade começa a querer aflorar em construção com as novas experiências. Então, a aflição, no fundo, nada mais é do que uma demonstração da nossa necessidade de cessar com ela. E o que é contrário à aflição? A não aflição, a paz. A paz é o estado de relação plena, no qual o indivíduo não é afetado por nenhuma situação. Porque, na realidade, ele já transcendeu, ele já passou pela dificuldade que representa a não compreensão. Ele compreende. E mais do que isso, ele sabe. E por saber, ele não tem dúvidas. E não tendo dúvidas, não lhe resta dificuldade. Ele se relaciona bem com a vida, com as dificuldades naturais que a vida material tem. Ele adoece, ele tem perdas, ele tem reveses, ele tem todas as coisas que nós temos. Porém, o seu entendimento, a sua visão, a sua ideia a respeito dessas coisas todas são de outra ordem. E ele consegue, em função disso, ter um equilíbrio interno que lhe permite conviver dentro dessas situações com plenitude e domínio. E como ele chegou nisso? Esta é a grande questão, né? Pelo caminho que eu acabei de descrever. O caminho de se relacionar com a dificuldade, entendê-la, convivê-la e superá-la. Quando Jesus disse, para tu me seguir, pega a tua cruz e me segue, ele não disse, olha, sem ausência de problema. Não, é com problema. Nós somos seres imperfeitos, temos problemas. E nós temos que carregar os nossos problemas, porque eles são educativos. E na medida que a gente carrega os nossos problemas, mas convive com eles, seguindo, nós encontramos soluções para esses problemas e vamos superando. É a figura notória da parábola da montanha, algo gigantesco, intransponível, mas que é facilmente transponível, quando a gente desenvolve uma ínfima quantidade de compreensão, que a palavra fé representa. A fé, ela não pode ser oscilante. Se ela for oscilante, ela não é fé. A fé que só existe nos bons momentos, em que tudo corre dentro da normalidade usual da vida encarnada, e que balança a maior dificuldade, nunca foi fé, é crença. E crença não tem nada a ver com fé. Não adianta nada eu ter uma crença que não me sustenta nas adversidades, nos conceitos e conflitos internos. Por quê? Tudo isso acontece porque eu não entendo o sentido da coisa. Eu digo, por exemplo, acreditar em Deus, mas me revolto quando eu fico doente, quando alguém que me é querido morre, eu fico também doente, ou quando as dificuldades materiais me chegam, porque na realidade eu quero fazer uma frequência de crença, eu quero participar de uma série de cerimoniais, mas eu não quero buscar entendimento e convivência com os postulados que me ensinam o sentido da vida. Então a doutrina espírita, o que ela veio fazer, como muito bem definiu o seu Hipólito Léon Denisard Rivail,
famoso Allan Kardec, né? Ela veio dar sentido às religiões. E por que ela veio dar sentido às religiões? Porque ela é baseada não numa coisa nova que surgiu do nada, mas uma coisa que apareceu para justificar e dar sentido ao Evangelho. Porque o Evangelho não era compreendido como de uma maioria de situações da naturalidade, também não é. Existe uma diferença entre fazer frequência a um movimento espírita. Existe uma enorme diferença em eu absorver o conteúdo da doutrina espírita. Doutrina é uma coisa, é um conjunto de ideias insuperáveis, reflexivas, por isso que é filosofia, que nos faz compreender nos seus mínimos detalhes as circunstâncias da vida e que eu vou experimentando pelo ato de viver e tenho na atividade dentro de uma instituição espírita, quando séria, a oportunidade de me relacionar com o fenômeno mediúnico, que é uma janela, é uma televisão, para eu ver a vida no pós-morte e entender como ela se desenvolve e por que ela se desenvolve dessa maneira. Vendo as diferenças que existem entre criaturas e situações, buscando as relações de causas nas existências que precederam aquele estado psicológico que ali se manifesta. E com isso, tendo na realidade um referencial efetivo, concreto, positivo, quer dizer, uma coisa que pode ser mensurada, da validade dos conceitos que se estuda e que se vê na prática como demonstração viva e inequívoca da estrutura da própria vida. Então, quem chega a dentro do movimento, encontra uma instituição séria e se dedica, porque é preciso que se dedique. Não é a coisa que tem que entrar e nos produzir uma forma mágica, mas nós que temos que adentrar dentro da coisa. Isso vai modificar a nossa vida, a nossa maneira de ser, de pensar e de sentir. Nós vamos sair das relações usuais, nós não vamos ter mais o politicamente correto. Nós vamos ser equilibrados, nós não vamos ter mais medos, ansiedades. Não vamos compreender como não compreender um Jesus. Mas, dentro do nosso interior, essa compreensão plena estabelecida nos dotará daquilo que eu falei no início, que é a paz. E que no fundo não tem preço. Então, o capítulo de hoje, num resumo objetivo de seu sentido, é esse. Bem-aventurados os aflitos. Ventura é um estado. Se a gente pegar no dicionário e procurar o que ventura representa um estado de felicidade que só o bem pode produzir. E aqui diz que esse estado de ventura, de felicidade do bem, um dos elementos que o compõe no nosso estágio de evolução é a aflição. Por isso que eu fiz toda essa introdução. Porque dentro do usual, do tradicional, do politicamente correto, a gente jamais consegue fazer uma associação entre aflição e seu benefício. Para nós, ela só tem malefícios. E por isso que eu repito o que eu disse no início. Jesus disse, olha, pega a tua cruz que representa a aflição e me segue. Então, a ideia fundamental, inicial, eu já praticamente destrinchei, que é a justiça das aflições. Por que ela é justa? Porque ela é decorrente do que a gente constrói, e tem por fundamento nos fazer entender a natureza daquilo que a gente constrói. Porque a gente tem dúvidas. Se a gente tivesse um discernimento pleno e completo, evidentemente que a gente não faria o que tem feito em função dos resultados daquilo que produz, mas a gente tem dúvida, a gente tem ilusões. Vocês não pensem que as pessoas que vêm numa instituição espírita aderem prontamente a essa transformação. Não aderem. Elas querem que, na realidade, a doutrina espírita se adapte às suas características. E Jesus nos ensinou que é impossível servir a dois senhores. Vou te agradar um, agradar outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É impossível coadular desenvolvimentos emocionais, mentais e emocionais
que não depende da transitoriedade, porque a transitoriedade é efêmera, isso é uma lei da matéria, tudo que é material se desmancha, se desagrega, a entropia nos prova esse tipo de coisa. Nós não somos seres finitos materiais, somos seres infinitos não materiais. Então nós não podemos priorizar efetivamente essa escola transitória em detrimento do seu objetivo. E nós fazemos isso definitivamente. Nós temos ojeriza, dificuldade de falar da palavra morte. E todos nós morremos. Não há dúvida quanto a isso. Isso é certo. Quando se nasce, a única certeza que se tem é essa: se morre. E a grande questão de todos os tempos, desde os hominídeos primitivos aos nossos dias atuais, que sempre tiveram dentro de todas as criaturas: quem sou eu? O que acontece depois que eu morro? Então, a partir do século XIX, essas questões começaram a ter respostas. Resposta de forma concreta, que é a base de tudo isso que nós fizemos aqui nessa tarde, como sendo um aspecto do entendimento da doutrina espírita, que nos leva a compreender tudo isso e aceitar de forma plena a convivência com a dificuldade, que é o nosso estado. Quando nos diz assim: olha, se tu te dedicares, tu vai superar isso, isso não vai mais te incomodar. E tu não vai perder nunca mais. Como dizia Jesus: não é que nem aquilo que as traças e a ferrugem comem, mas fica definitivamente em ti. Te pertence. Tu construiu, é teu mérito. Então, se nós herdamos dos nossos equívocos, dos nossos problemas, nós somos senhores de construir a nossa felicidade. No minuto seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte, nas vidas sucessivas seguintes, em plenitude. E se nós olharmos, vamos entrar no segundo item do capítulo de hoje, esses problemas todos, eles têm duas grandes origens, como eu falei lá no início, na formação da personalidade nova da criança. Um patrimônio vem do aqui e do agora, das relações, das experiências que a gente traça. E o título dentro do capítulo dessa tarde é Causas Atuais das Aflições. Se eu olhar de verdade, sem mentiras, sem justificativas, sem fugas, fazer uma análise de consciência profunda, com reconhecimento, sem revoltas, e perscrutar a minha trajetória na vida atual, desde os momentos que eu consigo me lembrar, eu vou encontrar muita coisa que eu não deveria ter feito. E que hoje, mais amadurecido, eu me dou conta. E quantas vezes eu penso: se eu pudesse voltar atrás. Mas o mais interessante é que eu posso. Agora, nesse momento, dando o braço a torcer, modificando determinadas características, e aquilo que me parece impossível de ser refeito, o capítulo da semana passada, as vidas sucessivas me ajudam a consertar. Eu vou voltar de novo a conviver com as criaturas que eu errei, em novos corpos, mas são elas ainda. E com isso eu poderei consertar. E aí caímos no capítulo, no item seguinte, causas anteriores das aflições. Anteriores, porque não está no aqui e no agora. E que nos leva a pensar: por que alguém tem um perfil psicológico? Tem dificuldades, conflitos, uma série de coisas. Se ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe, do irmão que ele tem, que não é igual a ele, das heranças da educação, do Estado, ele tem toda uma estrutura diferente. Então, muitas vezes, esses conflitos, que não podem ser explicados por essas situações imediatas, só podem estar para trás. E o atrás é o anterior, são as vidas anteriores que eu trago, todas elas embutidas na construção do que eu sou hoje, com erros e acertos. E tendo a oportunidade, na atualidade, de começar a consertar tudo isso em benefício de mim próprio e de tudo aquilo que me cerca. Afinal de contas, eu irradio a minha natureza no meu comportamento, nos meus humores, nas minhas ações dentro da sociedade que eu vivo, começando na sociedade mais perto, que é a minha família, e se distendendo a família mais ampla, que chega aos confins da própria humanidade.
E aí a gente se perguntaria, mas se é tudo assim, por que eu não me lembro? Que é o item subsequente, esquecimento do passado. Por que eu não me lembro de tudo isso? E a resposta é bem simples. Se nós olharmos como nós somos, em média, não estou afirmando que todos são, mas a grande maioria sim o é, a gente não consegue ainda ser muito justo, nem muito verdadeiro. Tem até um ditado popular que fala do jeitinho brasileiro, daquela coisa de querer adulterar, modificar, fugir da responsabilidade, contra-transferir. A gente sempre faz isso. Por isso que a gente não progride mais rápido, não. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a nossa possibilidade de análise, de bom senso, de acuidade, de se dar conta, de mexer no que nos diz respeito. A gente acha que nunca tem nada a ver com conosco, a culpa sempre é dos outros. Não? Então, se nós nos lembrássemos das vidas passadas de forma imediata, daqueles que convivem conosco, e que muitas vezes nós prejudicamos, nós enganamos, ainda temos um resquício desse tipo de temperamento, né, de girar vantagem, de ser melhor. Vocês notem como as nossas ferramentas de mídia social aí, né, de que unem as pessoas de uma forma mais ampla dentro do planeta, como elas são repletas, né, de coisas que não refletem a verdade. Né? Como a gente tem dificuldade de ser transparente e verdadeiro. Né? Como a gente se magoa porque as pessoas não pensam igual a nós, não nos colocam nos píncaros da glória. Como nós somos inseguros. Né? Então vocês notem que hoje ainda nós somos assim, é um resquício do nosso comportamento dentro do tempo. Então se nós nos lembrássemos que eu estou convivendo com uma criatura que é já meu filho, que é minha esposa, que é meu conhecido, que é meu chefe. Ou sim, que está dentro do grupo social, geral, mais restrito ou mais amplo, como eu disse para vocês, convivendo comigo. Eu tenho um certo problema com ele, assim, eu não tenho uma afinidade muito grande, mas aí por causa dessas relações de aproximação, porque eu dependo do trabalho, porque é meu filho, porque é minha mulher, porque é meu marido, porque, enfim, essas coisas todas, eu vou sendo obrigado a conviver. Se eu me lembrasse de forma consciente que essa adversidade que eu tenho é produzida porque um dia eu fiz alguma coisa errada, e o errado era eu, será que eu vou ter a grandeza de reconhecer e dar o braço a torcer? Ou eu novamente vou fugir e justificar e vou criar uma ojeriza? E esse processo de aproximação novamente vai cair por terra e eu não vou me curar desse conflito que eu sou portador. Então, como nós não temos ainda equilíbrio, isso é só um aspecto, hein? É melhor que a gente não se lembre. A gente não se lembra de forma consciente, mas se lembra de forma inconsciente por esses impulsos, por essas características que estão defluentes das nossas personalidades anteriores. Vocês acham que o problema é só esse? Se nós olharmos as páginas da história da humanidade e voltarmos a 2.000, 3.000 anos atrás, onde a lei era a espada, onde se cortavam cabeças de inimigos, se matavam uma tribo inteira, inclusive os animais, que nos eram adversos, como que nós, lembrando nessas nossas atitudes e ações, teríamos paz e equilíbrio nos dias atuais? Teríamos? Pense. Então, há sabedoria divina em relação a permitir que essas lembranças não sejam objetivas, mas sejam subjetivas. E quando nós crescemos a patamares maiores, que temos equilíbrio, no sentido de reconhecer as próprias culpas e entender suas origens, porque não estamos mais dentro delas, não temos mais esses impulsos. Isso ficou dentro do tempo, eu aprendi o meu primitivismo e já o superei, e posso olhá-lo como experiência agrupada. Aí essas memórias
começam a fluir de forma profunda. Isso é tão real que os espíritos, quando desencarnam, não têm acesso imediato a todas as vidas anteriores. A grande maioria deles fica em estado de perturbação espírita. A gente estuda isso dentro da doutrina e vê isso na prática. Fixados nas existências imediatamente anteriores vividas. Tal grau de fixação ainda nessa personalidade transitória. Vocês notem a sabedoria da vida. E aí a gente vai entender esse mundo espiritual inferior que nos rodeia, que está incessantemente se intrometendo na nossa vida, porque não sai do aqui e do agora. Convive conosco, está nas crostas planetárias, e é aquilo que vocês, distorcendo o entendimento da doutrina espírita, muitas vezes taxam, rotulam como sendo mal. Mas que dentro da doutrina, o termo adequado é imperfeito, porque ainda tem sequelas do seu desenvolvimento. Então, na medida em que a gente vai entendendo essas coisas todas, e a gente vai se dando conta, isso acontece quando a gente começa a estudar e traz esse estudo para uma maneira de ser e de pensar, de maneira em que isso não seja simplesmente uma limitação no momento que eu entro naquela porta, mas sim uma maneira de ser, de ver e de se relacionar com a vida 25 horas por dia. Eu começo a entender a vida sobre outro prisma. Eu começo a entender a minha vida, a sociedade humana sobre outro prisma. E relembro para vocês o que Jesus disse. Somente dessa maneira é possível. Porque quem vive e serve a dois senhores não consegue fazer isso. E aí nós vamos entender quem era o Chico Xavier, quem era o Divaldo Pereira Franco, o melhor né? E todos esses vultos que viveram dessa maneira. E que assim demonstraram de forma inequívoca a realidade desses conceitos. Isso gerou neles e gera em quem faz isso o quê? Resignação. Resignação não tem nada a ver com aceitação depressiva. Quem aceita realmente não se deprime, não fica triste, não reclama, não sofre. Quem na realidade se resigna profundamente porque vê o sentido, aprende, supera, é feliz na adversidade. Vamos usar o nosso exemplo notório. Uma vida de dores físicas, de doenças, de incompreensões, de dificuldades físicas. O salário era desse tamanho. De conflitos emocionais no início da sua trajetória, porque não entendia a sua mediunidade. Mas depois transformou isso tudo em quê? Em experiência agregada e gerou consolação. Consolou mães que perderam seus filhos. Consolou doentes, aflitos. Consolou espíritos. Continua consolando pela remanescência de seus livros, que nos permitem ver e compreender tudo isso. Então, tudo isso é um antídoto contra as consequências funestas da dificuldade do trato com a aflição. Que quando nos pressiona e nós não a entendemos, nós não a suportamos. E quando a pressão fica muito grande, com ausência de sentido, com capacidade de conviver de forma harmônica com ela, nós atingimos estados profundos de fuga, de insanidade, de loucura. Nós criamos um mundo paralelo de fuga a fim de estabelecer uma catarse, um meio de poder conviver com isso. Isso cria, ao longo do tempo, uma série de doenças psicológicas tão notórias na humanidade, tão pouco compreendidas. As neuroses, as esquizofrenias, as paranoias e todas as matizes de todas as síndromes, que são condições reflexas da dificuldade do ser de conviver com a diversidade. Quando ele não tenta, de forma equivocada,
achar que tudo isso é decorrência simplesmente do aqui e do agora. Da ideia materialista que nada mais resta. E no desespero da pressão ele acha que se matando, ele poderá fugir de tudo isso. E o que ele descobre quando faz isso? Que é o contrário. Não existe mais atenuação, porque ele não tem mais as características da solidariedade no dia a dia. Ele não tem a ocupação que muitas vezes diminui a pressão. Ele fica 25 horas preso naquela circunstância. Ele sofre. São os suicidas de todos os tempos, de todos os matizes, que se suicidaram diretamente por fuga imediata ou se suicidaram indiretamente, de forma parcelada, nos conflitos que tiveram durante a existência, na gula, no alcoolismo, na droga, na sexualidade desenfreada, na busca também desenfreada do poder como forma de compensar as aflições, a insegurança que tem dentro do seu coração. E o custo disso tudo? Então, notem que a aflição nos arremete, mesmo quando nós não queremos entender o seu sentido, porque o suicida também terá de nascer, com as sequelas derivadas do que ele produziu sobre si mesmo, como sendo método inequívoco de a cada um segundo suas obras. Renascerá como alguém que tem deficiências, vinculado ao grupamento de criaturas que o ajudou a desenvolver esse desequilíbrio, a fim de essas criaturas, quando amadurecidas, possam ajudá-lo a se recompor. E aí nós vamos entender as criaturas problemas de vários tipos, mentalmente assim nascidas, oriunda desses conflitos, derivados desses comportamentos de fuga ao longo de vidas sucessivas. Que nós, que viemos aqui na sociedade, nesta tarde, ou que acompanhamos pela internet, possamos pensar em tudo isso que foi aqui dito. E qual a nossa relação dentro disso tudo? Vocês notem que nós vivemos um mundo que no momento está completamente conflituado. Nunca foi tão conflituado. Num tempo em que deveria ser tudo ao contrário. As maravilhas da comunicação em massa, as maravilhas da liberdade da expressão, a conquista das estruturas políticas sociais que deveriam refletir a liberdade de opinião, de escolha e de convivência. E o que nós temos, infelizmente? O contrário de tudo isso. A sociedade polarizada, atacando quem não pensa como ele pensa. Velho problema. E vocês me perguntariam, mas afinal de contas, se tu fala que tudo é progresso, como isso tudo pode acontecer? Eu vou usar o exemplo notório de uma calamidade que nós tivemos agora, recentemente, em todo o planeta. E que nós todos clamamos, esperamos, ansiosos por uma solução, que era a vacina. Lembrem-se do coronavírus. O que nós todos queríamos? A vacina, para enfrentar esse problema geral. Vamos pensar se tudo isso que está acontecendo também não é uma vacina moral para todos nós. Notem, quando a gente toma a vacina não faz efeito imediatamente, leva um tempo, 30, 60 dias, para que o organismo absorva e possa criar os anticorpos necessários. A vacina moral, da mesma maneira, no momento a gente às vezes não consegue se dar conta. Mas como nós morremos e nascemos, como nós ficamos vivos depois da morte e continuamos a nos relacionar e ver tudo isto, nós vamos, ao longo das décadas que se seguirão, a desenvolver essa vacina interna, moral, entendendo que toda essa aflição teve como objetivo nos fazer entender quem somos, o que produzimos
e para onde devemos ir, fruto da nossa própria experiência, independente de qualquer sectarismo religioso. E que cada um de nós, nessa tarde, possa entender o sentido do capítulo que vem na semana que vem, que fala da figura notória do Cristo, que veio nos consolar dentro do tempo do nosso amadurecimento nas vidas sucessivas. E nos legou, como explicação mais amadurecida, na promessa do Consolador prometido, a doutrina das estrelas que desceram à terra, dos seres punjantes dos espíritos nobres, que vieram e ditaram essas explicações transcendentais, que adentram a nossa vida e nos permitem nos tornar não mais coxos estropiados, mas como criaturas recuperadas na construção de um mundo melhor. Então tá, pessoal. Pessoal que está em casa, nos despedimos. Já podem consumir a água que separaram para ser fluidificada. E esperamos encontrá-los numa próxima atividade. Desejando aí um bom final de semana.